Pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Salvador. Vamos dar sequência aos nossos estudos utilizando o Aprova Brasil. Hoje, na página 42, com a lição 5, nós iremos aqui hoje conversar um pouco sobre triângulos, tá certo? Então, nessa aula, nós iremos utilizar um pouquinho dos conceitos da geometria. Vamos iniciar com a leitura desse recorde, onde ele irá abordar os elementos de um triângulo, ok? Então, observa a seguir o triângulo ABC. Então, primeira coisa que a gente pode observar, né? Nós classificamos aqui, né, um triângulo, chamamos o triângulo por o nome que a gente dá para os seus vértices, tá? O que seriam os vértices? Seriam os encontros aqui dos lados, ou como se fossem essas quinas, tá certo? Então, nós damos os nomes para eles normalmente de letras maiúsculas do alfabeto, tá? A, B e C para esse em questão, tá certo? O que mais? Ele tem os seus lados, tá? Um detalhe importante, ó. O lado AB, ou o lado AC, ou CA, BA, tanto faz a ordem das letras, ok? Como que a gente faz para representar? Então a gente pega aqui, né, as letras que representam os vértices, e em cima a gente coloca um traço para representar aqui um segmento de reta, ou seja, um pedaço da reta, tá bom? Então aqui nós temos os lados AB, AC e BC, ou CB, CA e BA, tá? Tanto faz a ordem das letras. Olha só essa outra agora notação que é interessante. O C com o chapeuzinho B, o A com o chapeuzinho no B e depois o C, e B com o chapeuzinho no C e depois o A. A gente fala que são os ângulos internos. Então vamos dar uma olhada nesse exemplo aqui, né, no triângulo que foi dado. Temos aqui o B, que é o vértice, e esse ângulo é formado pelos lados, né, AB e pelo lado BC. Por isso que quando a gente representa esse ângulo aqui, né, ele fica o A, o chapeuzinho no B e o C, porque ele está indicando que o ângulo interno, tá? Interno, que está dentro do triângulo, ele é formado aqui no vértice B. Assim como o CAB, o ângulo está sendo formado aqui no vértice A, certo? E ele vem da onde? Ele vem aqui do outro vértice, que é o C, e do outro vértice, que é o B. Bom, sendo assim, os triângulos são classificados, tá, de acordo com os seus lados ou seus ângulos. Então, primeiramente, em relação aos lados, um triângulo equilátero. Equi, né, de igual. Então, um triângulo equilátero, ele tem todos os lados de mesma medida. Então, observa que quando a gente faz aqui, né, esses risquinhos em todos os lados, significa que todos têm a mesma medida. E um triângulo isósceles, então ele tem dois lados de mesma medida, tá vendo que só tem dois lados com um tracinho aqui, ó. Já o escaleno, tá vendo que não tem nenhum tracinho, porque um triângulo escaleno é um triângulo que tem todos os lados de medidas diferentes. Agora, em relação aos ângulos, um triângulo acutângulo é um triângulo que tem todos os ângulos internos com medida menor do que 90 graus, ok? Agora, o que é um triângulo retângulo? Observa que esse triângulo, né, ele tem aqui em um dos seus ângulos internos um quadrado com um ponto dentro. Isso daqui indica que é um lado cuja medida é igual a 90 graus, ou seja, um ângulo reto. Então, um triângulo retângulo é um triângulo que tem um ângulo interno reto, ou seja, com medida de 90 graus. E agora, é um triângulo obtusângulo. Ele é um triângulo que tem um ângulo interno com medida maior do que 90 graus. Tá vendo este ângulo aqui, ó? Então ele está passando a medida de um ângulo reto, ou seja, maior do que 90 graus, um triângulo obtusângulo. Então agora vamos para a primeira atividade. A professora apresentou a figura ao lado no quadro de giz e pediu aos alunos que apontassem quantos triângulos havia nela. Gabriel disse que há somente 3 triângulos. Mateus disse que há 4. E Carolina disse que há 5 triângulos. Quem respondeu corretamente, identifique todos os triângulos da figura. Então, primeira seção, a compreenda. Qual é a tarefa proposta na atividade? Então, nós queremos, né, indicar qual dos alunos respondeu corretamente, identificar
todos os triângulos que aparecem na figura. É isso que a gente quer nessa atividade. Na B, que elementos compõem um triângulo? Conforme a gente viu ali no recorde, um triângulo ele é composto por vértices, lados e ângulos internos, ok? Que letras aparecem na figura? Ó, dá uma olhada quais foram as letras que eles escolheram para dar nome aos vértices. Foram as letras A, B, C, D e finalmente a letra F. Já na seção responda quantos segmentos há na figura e quais são eles. Segmentos, pessoal, seria, né, esses lados do triângulo, por exemplo, aqui, ó, do A até o B é um segmento, ou seja, o segmento AB. Conforme a dica que eu dei para vocês, você coloca a letra A, a letra B e um traço em cima. Um outro aqui, ó, o BC, então você vai colocar a letra B, a C e um traço em cima. Temos aqui o CD, coloca a letra C, a letra D e um traço em cima. ADE, mesma coisa, assim por diante. Pessoal, no total nós temos 12 segmentos, então tem que colocar aqui 12 segmentos e também colocar quais são eles, tá? Não esquecendo de colocar o traço em cima. Qual é o maior triângulo da figura? Então, dá uma olhada aqui, pessoal. Esse vértice A, que vai até o C e que vai até o E, forma o maior triângulo dessa figura, concordam? Então, o maior triângulo é o triângulo ACE. Vocês podem escrever dessa forma, tá? Então, triângulo ACE. A ordem, novamente, das letras tanto faz. Poderia ser AEC, que nós estamos falando do mesmo triângulo. C. Quantos triângulos menores há na figura e quais são eles? Então, vamos lá. Primeiro triângulo menor, que é esse do topo, né? Então, aqui ele é o triângulo ABF. Outro triângulo aqui, nós temos o triângulo BCD. Mais um, nós temos aqui o triângulo BDF. E, por fim, nós temos o triângulo FDE. Então, observa que nós temos, né, um total de 4 triângulos menores. Agora, na D, com base nas questões anteriores, responde ao primeiro item da atividade. Então, veja bem, pessoal, nós vimos que tem um, né, que é o maior deles, e nós temos 4 menores. Ou seja, dá para matar a charada quantos triângulos nós temos no total. Okay? E quem foi a pessoa que acertou, né, dizendo quantos triângulos tinha essa figura? E na letra E, quais são todos os triângulos que aparecem na figura? Bom, pessoal, é só nós recorrermos aos itens B e C para colocar quais são os triângulos que nós temos aí, ok? Vira na página. Agora, na página 44, nós temos aqui, né, a atividade 2. Sabendo que todas as peças do Tangram formam juntas um quadrado, pessoal, o Tangram é uma espécie de um jogo, tá? Onde nós temos aí, né, várias figuras geométricas e o objetivo é fazer desenhos, né, que formem figuras, objetos, né? Obviamente, nós temos que utilizar a imaginação, né? Porque eles formam contorno, né? Só dão uma ideia de objetos conhecidos, tá? Igual, esse Tangram foi utilizado para fazer uma árvore, né? Nos parece uma árvore de Natal, alguma coisa nesse sentido, tá bom? Então, sabendo que todas as peças do Tangram formam juntos um quadrado, classifique os triângulos que formam a copa da árvore, composta das peças do Tangram, quanto à medida dos lados e dos ângulos internos. Vamos lá, compreenda. O que é solicitado na atividade proposta? Então, ó, é solicitado que os triângulos, né, que formam a copa da árvore sejam classificados quanto à medida dos lados e dos ângulos internos. É isso que a gente quer nessa atividade. Quantas peças compõem o Tangram? Isso aqui é fácil, a pessoa vai fazer a contagem, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 peças. Quantos triângulos há nas peças do Tangram? Desculpe, na C. Quantos triângulos há nas peças do Tangram? Também é só fazer a contagem. 1, 2, 3, 4, 5 triângulos. Quantas peças do Tangram foram utilizadas para formar a árvore? Observa que ele utilizou todas as peças para fazer a árvore, né? E quantos triângulos formam a copa da árvore? Então, a copa aqui, ó, ela é formada por 3 triângulos, tá vendo? Ó, vamos chamar esse daqui, ó, de inferior, esse daqui do meio, né? De do meio, e esse daqui do topo de superior, tá? Inferior, o do meio e o superior. 3 triângulos no total, eles que nós iremos classificar. Na página 45, quantos triângulos pequenos, médios e grandes há no Tangram? Então vamos lá. Observe que tem 2 grandes, né? Esses daqui numa cor meio esverdeada e outro amarelo. Nós temos aqui, ó,
um que a gente pode chamar de médio, né, que seria esse verde, tá? E dois pequenos, que seria este azul e este outro aqui da cor laranja. Então temos dois grandes, um médio e dois pequenos. Classifique os triângulos do Tangram quanto à medida de seus lados e ângulos internos. Bom, vamos lá. Quanto à medida dos lados, né? Tá vendo que todos os triângulos são isósceles, tá? Tá vendo aqui, ó? Eles têm sempre dois lados iguais, tá vendo, ó? Todos esses triângulos do Tangram são isósceles. E quanto à medida dos ângulos internos, né? Todos eles são retângulos, porque todos eles apresentam pelo menos um ângulo reto. Tá vendo aqui, ó? Neste verde, né? Como ele está aqui no vértice do quadrado, a gente sabe que aqui é 90. Aqui também, né? Nós vemos esses dois grandes, né? Aqui eles fazem parte, né? Do outro vértice do nosso quadrado, né? Então eles também vão ter aqui, ó, ângulos de 90 graus, certo? Então, quanto à medida dos lados, eles são isósceles e a medida dos ângulos internos são retângulos. Letra C. Compara a medida da base dos triângulos pequenos. Então aqui, ó, triângulos pequenos, a base, certo? Dos médios e dos grandes do Tangram. O que a gente pode concluir? Então vamos lá. Bom, se a gente for pensar, a gente pode concluir que a base do triângulo pequeno tem a mesma medida do lado do triângulo médio. Tá vendo aqui, ó? Esse triângulo pequeno, a base dele, certo? Tem a mesma medida do lado do triângulo médio, que é o verde, ok? Ou também que o lado do triângulo pequeno, então agora aqui o lado desses triângulos que são pequenos, tem medida igual a metade da base do triângulo médio. Então, tem essa medida aqui, ó, metade da base do triângulo médio, que por sua vez, né, tem a medida, a metade da medida da base do triângulo grande, tá certo? Tem metade aqui, ó, da medida da base do triângulo grande, tá? Então dá para tirar bastante conclusão aí fazendo essas comparações. D. Os triângulos que formam a copa da árvore têm o mesmo tamanho? Bom, gente, eles não têm o mesmo tamanho, né? Esse triângulo aqui que a gente chamou de superior, ele é menor do que o do meio, que por sua vez é menor do que o triângulo inferior, né? Então nós temos aí aumentando de tamanho de cima para baixo. Naí, com base no que foi respondido anteriormente, classifique os triângulos que formam a copa da árvore. Então, ó, todos esses três triângulos que formam a copa da árvore, né, tanto o inferior, do meio superior, são triângulos isósceles, tem lados aqui, dois lados com a mesma medida, e também são retângulos, né, em relação à medida dos ângulos internos, ok? Vira na página. Temos um recorde com uma informação que vai ser útil para a gente do 8º ano para frente, tá? Então, todo o estudo aí dos triângulos, geometria em geral, usa essa informação, que é a seguinte: a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre igual a 180 graus. Tá vendo que os ângulos internos desse triângulo, ele utilizou letras gregas minúsculas, né? O alfa, o beta e o gama. A gente utiliza bastante essas letras aí em matemática para diferenciar das do nosso alfabeto, né? Para ficar alguma coisa mais chamativa, tá bom? Outra informação é em relação aos ângulos externos, desculpem. Nós já temos os ângulos internos, igual aqui, né? O beta, que está representado aqui na cor verde, o alfa na cor vermelha e o gama na cor laranja. Tá todos dentro, interno ao triângulo. Okay? E nós temos aqui uma informação sobre como calcular o ângulo externo, a medida do ângulo externo. Então vamos fazer a leitura. A medida do ângulo externo é igual à soma dos dois ângulos. Aqui, pessoal, está errado, tá? Em vez de externos, o correto é internos, não adjacentes a ele. O que significa? Tá vendo aqui, ó? Vamos fixar no ângulo alfa, que está na cor vermelha. Nós temos aqui, né, uma extensão nessa linha pontilhada do lado, e nós temos aqui o ângulo A. Ele é o que a gente chama de ângulo externo, tá certo? E qual que seria a medida dele? É só a gente pegar os dois outros ângulos internos, que não são adjacentes, ou seja, que não estão aqui do lado dele, ou seja, o beta e o gama, e somar. Mesma coisa com esse B. A medida dele é a soma do alfa com o gama, assim como esse C, a medida dele é a soma do beta com o alfa, tá
bom? Atividade 3. Joelma está seguindo as etapas abaixo para fazer uma dobradura proposta pela professora de arte. Então, passo 1, pega uma folha de papel sulfite. Passo 2, dobre a folha de modo que os lados coincidam. Corte-a no local indicado e depois desdobre. Passo 3, você vai usar apenas o pedaço maior da folha que recortou. Faça 2 dobras da seguinte maneira. Passo 4, dobre a folha ao meio como na figura abaixo. Pergunta, a figura obtida na última etapa tem a forma de um triângulo. Quais são as medidas dos ângulos internos desse triângulo? Então vamos lá, compreenda. Qual é a pergunta da atividade? Ele quer saber quais são as medidas dos ângulos internos de um triângulo que foi formado após aí uma sequência de dobraduras. B. A folha de papel sulfite da etapa 1 tem a forma de qual figura geométrica? Essa figura tem quantos ângulos internos? Quais são as medidas dos ângulos internos dessa figura? Então vamos lá. Uma folha de sulfite ela tem a forma de um retângulo, né? E um retângulo ele tem 4 ângulos internos. Todos esses ângulos medindo 90 graus. C. O pedaço maior da folha que Joelma recortou na etapa 2 tem a forma de qual figura geométrica? Essa figura tem quantos ângulos internos? Quais são as medidas dos ângulos internos dessa figura? Observe que no passo 2 ela ficou com um quadrado, certo? O quadrado também tem 4 ângulos internos, todos medindo 90 graus. Responda. O pedaço maior da folha que Joelma recortou na etapa 2 tem uma dobra que dividiu a figura em 2 partes iguais, como mostra a figura ao lado, tá? Essa figura aqui à direita. Qual é a medida do ângulo destacado? Justifique. Bom, pessoal, o quadrado, conforme a gente viu, né, ele tem um ângulo interno de 90 graus. Se você dobra ao meio, né, ou seja, você divide esse ângulo de 90 graus ao meio, qual vai ser a medida que a gente vai obter, né? A metade de 90, 45. Então a medida é 45, porque é metade do ângulo interno de 90 graus do quadrado. B. Na etapa 3, foram feitas algumas dobras até obter a figura ao lado. Qual é a medida de cada ângulo destacado nessa figura? Justifique. Bom, nós dobramos novamente, né, aquilo que a gente já tinha feito anterior. Ou seja, nós pegamos o 90, dividimos por 2, ficou 45. Dobramos de novo ao meio, ou seja, dividimos o 45 por 2. Qual que é a metade de 45, né? É 22,5 graus. Então a medida é 22,5 graus, pois corresponde à metade do ângulo de 45 graus que a gente já tinha calculado anteriormente na letra A. Considerando a mesma figura obtida no final da etapa 3, qual é a medida do ângulo destacado na figura ao lado? Justifique. Bom, pessoal, observa que esse ângulo da cor roxa aqui, ele nada mais é do que, né, um ângulo interno de do quadrado original. E a gente sabe que o ângulo interno, né, de um quadrado é 90 graus. Então essa medida aí desse ângulo da cor roxa é de 90 graus, porque corresponde, né, a um dos ângulos internos do quadrado. Na D, na etapa 4, foi feita mais uma dobra para obter a figura final, representada ao lado. Qual a medida do ângulo destacado em verde? Justifique. Gente, esse ângulo em verde é o mesmo ângulo aqui da figura B, ou seja, a medida é 22,5, né, porque corresponde a um dos ângulos aí que a gente já calculou na letra B. Ok? Passando para a próxima atividade, atividade 4. O encosto da última poltrona de um avião pode ser reclinado até formar um ângulo de 35 graus, com a parede da parte de trás. O ângulo alfa é formado de acordo com essa inclinação. Veja a figura ao lado. Então, assim, ó, temos aqui, né, um triângulo, tá? Aqui ele já tem 35 graus, observa aqui, né, esse pontinho representando, né, o ponto dentro de um quadrado representando 90 graus, então aqui é um ângulo reto, e temos o ângulo alfa, que é um ângulo externo ao triângulo, ok? Então vamos lá. Qual é o maior valor do ângulo alfa? É a primeira pergunta. Segunda, se o ângulo formado pelo encosto da poltrona com a parede fosse de 30 graus, qual seria o valor do ângulo alfa? Terceira pergunta, se a poltrona reclinasse de forma a virar leito, ou seja, ficasse na horizontal, como se fosse uma cama, né, bem deitado, qual seria o valor de alfa? Então, primeira seção, compreenda o que é perguntado na atividade. Então, ó, o maior valor do ângulo de inclinação, né, se a poltrona do avião formasse os ângulos de 35 e
E de 30, e o seu valor se a poltrona reclinasse de forma a virar leito. É isso que ele quer saber nessa atividade. Na B, como é classificado o ângulo alfa em relação à sua medida quando a poltrona é reclinada? Pessoal, vamos fazer uma breve revisão, né, de classificação de ângulos. Um ângulo cuja medida é 180, a gente dá o nome de ângulo raso, tá? Um ângulo que é maior do que 90 e menor do que 180, a gente chama ele de obtuso. O ângulo que tem 90 graus, esse é o bem famoso, que é o ângulo reto, né? Ou ângulo retângulo. E um ângulo com um valor menor do que 90 é o ângulo agudo, certo? Muito bem. Então vamos lá. Olhando o ângulo alfa, né? Observa que ele passa do 90, mas não chega a 180, né? Que seria a metade da circunferência. Ou seja, é um ângulo que está entre 90 e 180, conforme eu classifiquei ele agora há pouco, então o ângulo obtuso. Então o ângulo alfa aí, em relação à sua medida, é um ângulo obtuso. C. O ângulo alfa é interno ou externo ao triângulo que forma o encosto da poltrona do avião? Conforme a gente já até observou, é um ângulo externo, tá? Ele não está dentro do triângulo. D. Como é classificado o triângulo que forma o encosto da poltrona quanto à medida de seus ângulos e quanto à medida dos seus lados? Então vamos lá. Quanto à medida do ângulo, é fácil, porque se ele tem um ângulo de 90, é um triângulo retângulo. Agora, intuitivamente aqui, apenas por observação, a gente pode concluir que as três medidas aqui, né, dos lados desse triângulo são diferentes. E a gente viu lá no início da lição que um ângulo com três lados de medidas diferentes é um triângulo escaleno. Então, resumindo, esse triângulo é classificado como retângulo escaleno. Responda, quais são as medidas dos ângulos internos do triângulo na situação mostrada na figura? Ó, na figura, nós temos aqui, né, ó, 90, né, porque a gente sabe que esse ângulo é reto, 35, e esse daqui a gente não sabe. Existem várias formas de a gente descobrir esse ângulo. Uma delas é lembrar que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Então aqui eu já tenho 90, com 35, 125. 125 falta quanto para chegar no 180, né? De 125 para chegar no 180 falta 55. Então as medidas são 90, 35 e 55. Na B, agora na página 49. Quais seriam as medidas dos ângulos internos do triângulo se o encosto fosse reclinado até formar um ângulo de 30 graus com a parede? Então, ó, esquece 35, imagina que fosse 30. Então, quais seriam as medidas dos ângulos internos desse triângulo? Então, ó, aqui seria 90, aqui 30, e usando o mesmo raciocínio, né? 90 com o 30 dá 120. 120 falta quanto para chegar no 180? Né? 60. Então, as medidas seriam 90, 30 e 60. Qual é a medida do ângulo suplementar ao ângulo alfa? Então, primeiro, o que é um ângulo suplementar, né? Então, ó, ângulos suplementares são aqueles que quando a gente soma o valor dá 180 graus. Então, a soma, né, das medidas dos ângulos internos do triângulo, que forma aqui o encosto dessa poltrona, deve ser 180, ok? Bom, então o suplementar do alfa, né, é esse ângulo interno do triângulo, que a gente chegou na conclusão aqui na letra A, que o valor dele é 55, tá? Então o suplementar do alfa é 55 nessa figura. D. Considerando a resposta anterior, qual é a maior medida do ângulo alfa na situação mostrada na figura? Bom, então, ó, se 55 é o ângulo suplementar, o alfa, né? Então, a medida do alfa tem que ser 125. Por quê? Observa que os suplementares, né, tem que dar 180. Então, a gente sabe que o 55 com 125 vai dar 180. Outra forma que a gente poderia pensar, lembra aqui, ó, da fórmula que a gente obteve para os ângulos externos. Então, como o alfa é um ângulo externo, se a gente somar 35 com 90, também dá 125. Ou seja, o ângulo alfa aí, a medida dele é de 125, ok? Na situação em que o ângulo formado entre o encosto da poltrona e a parede é de 30, qual seria a medida do ângulo alfa? Então, é aquele mesmo raciocínio, né? Se aqui fosse 30, então a gente poderia usar a fórmula do ângulo externo, 90 com o 30, seria 120, tá? Então, seria o ângulo alfa medindo 120. E por fim, na F,
Se a poltrona reclinasse de forma a virar leito, qual seria a medida do alfa? Então, ó, observa que se ele deita, né, na horizontal aqui, né, fica leito, o alfa seria metade da circunferência, que é 180 graus. Então, o ângulo seria de 180 graus. Bom, gente, então, para a semana a gente encerra aqui a lição 5. Okay? Qualquer dúvida, entre em contato e bons estudos.